Muito bem, aqui de volta com todos vocês, depois desse lindo louvor, para começar, essa transmissão no dia do Shabat, que na realidade não é o dia de hoje, mas segundo o calendário hebraico, sim, segundo o calendário gregoriano pagão também, mas segundo o calendário de Enoque, hoje não é Shabat. A gente depois, eu estou quase terminando o estudo sobre o verdadeiro calendário, a gente depois pode falar sobre isso. Mas como o tema será muito espiritual, eu quero começar também com uma oração. E começar a oração com um dos salmos mais lindos, na minha opinião, que é o Salmo 139. Na Bíblia judaica completa, chama de Terrilim 139. Adonai, tu me provaste e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe discernes minhas inclinações. Examinas minhas atividades diárias. Estás tão familiarizado com todos os meus caminhos que, antes que eu fale uma só palavra, Adonai, tu já sabes tudo sobre ela. Tu me tens guarnecido tanto por trás quanto pela frente, e estendes tua mão sobre mim. Conhecimento tão maravilhoso está além de mim. É elevado demais para que eu o alcance. Para onde escaparei de teu espírito? Para onde fugirei de tua presença? Se subo ao céu, tu lá estás. Se me deito no Sheol, também lá estás. Se eu vou com as asas da alvorada e pouso além do mar, mesmo lá tua mão me guiaria, e tua mão direita rapidamente me seguraria. Se eu disser que as trevas me cerquem, que a luz à minha volta seja noite, ainda assim, trevas como essas não são tão escuras para ti. Pelo contrário, a noite é tão clara quanto o dia. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois formaste o mais íntimo de meu ser. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, porque de modo assombroso fui feito. Maravilhosamente, tuas obras são maravilhosas. Eu o sei muito bem. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando eu era formado em segredo, tecido nas profundezas da terra. Teus olhos podiam ver-me como um embrião, mas em teu livro todos os meus dias já estavam escritos. Meus dias foram moldados antes que qualquer deles existisse. Amado Pai soberano, Rei do universo, graças te damos, porque abriste os nossos olhos no dia de hoje e entregamos a nossa vida em tuas mãos, as nossas ações e pensamentos. Ainda que venham pensamentos impuros, ainda que saiam da nossa boca palavras impuras, mas a intenção, meu Pai, principalmente para contigo, jamais será uma intenção de impureza, porque te amamos. Este salmo revela que antes de nascermos, todos os nossos dias já estavam contados. Antes que viéssemos à existência, tu já havias traçado o plano para a nossa vida. Esse conhecimento é demasiado maravilhoso para nós, Pai. A nossa mente não consegue alcançar o que tu tens feito e que ainda fará. Ainda que os nossos olhos não vejam, mas tu dás ordens aos teus anjos para que eles nos guardem de todo mal. Ainda que não saibamos, mas estamos sendo protegidos dia após dia.
e até todos os fios de nossa cabeça estão contados. Muito obrigado, meu Pai, porque tu nos teceste no ventre da nossa mãe. Quando éramos ainda uma substância sem forma, tu já nos conhecia. Te louvamos e te agradecemos, não somente pelo dia de hoje, porque o sábado não foi feito para. O homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Te louvamos e te agradecemos, Pai Todo-Poderoso e Eterno Salvador, porque lavaste a nossa vida no sangue do Cordeiro e nos purificaste e nos perdoaste de todo o mal. Eu te peço pela família de cada pessoa presente aqui nesta tarde, aqueles que estão preparando o almoço, aqueles que já estão sentados à mesa almoçando, que haja paz para esta família. Como está escrito, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dar. Então que a tua paz desça sobre esta casa, que a tua paz habite ricamente no coração dessa pessoa e seja o árbitro neste coração. Muito obrigado, Criador e Todo-Poderoso de todas as coisas, hoje e para todo sempre, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. É muito lindo esse salmo, pessoal. Nós não éramos nascidos e ele já conhecia os nossos dias. Estávamos ainda sendo tecidos no ventre da nossa mãe e ele já havia determinado como seriam os nossos dias. Por isso, eu digo sem medo de errar, e você também pode afirmar isso, nós estamos ou chegamos até aqui porque ele nos tem ajudado. Nós estamos onde estamos hoje porque essa é a vontade dele. E entre milhões e milhões de gametas masculinos, de espermas, que poderiam ter fecundado o óvulo da sua mãe, ele escolheu você que está aí acompanhando essa transmissão. Então, quando a pessoa diz que nasceu homem, mas se sente mulher, se sente preso em um corpo que não lhe pertence, que não é seu, essa pessoa está manifestando o espírito de Nimrod. Nimrod significa rebeldia, porque ele não erra. Ele não erra. E a pessoa que professa isso, que se sente presa em um corpo errado, essa pessoa está negando a escolha do Todo-Poderoso. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu realmente me emociono. Cada vez que eu medito nisso, eu me emociono. Bom, gente amiga, vamos então ao tema da live. Vocês sabem o quanto eu sou muito criterioso com relação a sonhos, visões e revelações. E eu procuro filtrar bem quando alguém fala que teve um sonho, uma revelação, porque eu já fui vítima de enganos, minha falecida mãe também, conforme já disse repetidas vezes aqui no canal, que uma profetisa profetizou para minha falecida mãe já se foi, já partiu, e até hoje a profecia não se cumpriu. Eu acreditei naquela profecia do pastor Dana, que havia dito que não teria eleições, e essa profecia não se concretizou. Nós erramos, não somos perfeitos. Por isso que devemos provar os espíritos. É o que diz justamente a palavra que nós vamos ver aqui, 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, por favor.
eu gostaria de compartilhar com vocês do versículo 16 em adiante. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 16 em adiante. Quero lembrar a todos que na terça-feira a família 5% marcará presença lá no canal do Akira do Nada, que eu acho que ele está por aí, também no chat. Então, um forte abraço, meu querido. Também um forte abraço para o professor Eduardo Jimenez. Ontem tivemos a terceira parte da live, né? Terceira parte. Foi muito boa. Foi um prazer poder visitar o seu canal. E na terça-feira será no canal Akira do Nada. Um forte abraço e vocês já estão convidados. Diz assim: alegrem-se sempre, orem com regularidade, em tudo deem graças, pois isso é o que Adonai deseja de vocês que estão unidos ao Messias Yeshua. Não apaguem o espírito, não desprezem as mensagens inspiradas. Na versão João Ferreira de Almeida, acho que diz que não desprezem profecias. Né? Eu tenho aqui, depois eu vou ver. Mas aqui na Bíblia Judaica Completa diz: não desprezem as mensagens inspiradas. Testem todas as coisas. Fiquem com o que for bom. Mantenham-se distantes de toda forma de mal ou do mal. E que o Adonai de Shalom, os torne totalmente santos. Que seu espírito, alma e corpo sejam mantidos íntegros e inculpáveis para a vinda do nosso Salvador Yeshua, o Messias. Aquele que os chamou é fiel, e ele o fará. Irmãos, continuem orando por nós. Cumprimentem todos os irmãos com um beijo ou ósculo santo. Eu os incubo em Adonai de ler esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Salvador Yeshua, o Messias, seja com vocês. Então, o apóstolo Shaul, ou seja, o apóstolo Paulo diz: não apaguem o espírito, não desprezem as mensagens inspiradas. Eu vou ler exatamente o mesmo texto, mas na versão João Ferreira de Almeida. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 16 em adiante diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, e aí vem, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Então, o sentido é o mesmo, com palavras diferentes. E agora eu quero tocar para vocês essa visão que foi dada a uma senhora mexicana. Deixa eu ver se vai sair o áudio, sim. Uma senhora pobre que estava passando por um momento difícil, sem ter o que comer, e ela então decidiu fazer um jejum e, fraca que estava, desfaleceu, dormiu, e durante o sono lhe foi dada essa visão. Deixa eu ver aqui o volume, está tudo legal. O link que me passaram é do canal do pastor Carlos Einar. Né? Tem 640 mil inscritos, um abraço para ele. Então vamos ouvir aqui. Desprezarmos as profecias, julgá-las e reter o que é bom. Em 1 João 4,1 diz: examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. E eu, da minha parte, senti que é de Deus a revelação dessa idosa mexicana, senão eu jamais iria trazer no meu canal algo que não fosse
da parte de Deus. Eu quero que você preste muita atenção para tudo que você está fazendo nesse momento. Se possível, vá a um lugar reservado ou coloque fones de ouvido, porque é forte, tá? O que eu vou falar aqui, eu vou tentar transmitir a vocês o que essa nobre idosa viu de tão excelente da parte do Senhor. Meu nome é Rosário Avelorim, tenho 73 anos e com a ajuda da minha neta, quero relatar a minha experiência que tive com meu Senhor Jesus. Em um dia em que estava com muitíssima fome, passando por privações, aproveitei que só tinha água e um pacote de farinha, fiz um mingau e decidi ficar 3 dias em jejum e oração, para que Deus enviasse alguém com suprimentos, atender à minha necessidade. A verdade é que quando estamos no estreito da provação, Deus usa as nossas dificuldades para nos fortalecer espiritualmente. Fui jejuar para que Deus provesse o que eu tinha de necessidade, mas Ele me agraciou com uma visão que jamais tive nesses meus 60 anos de caminhada com Jesus. No 3º dia do jejum, após muitas orações e cânticos espirituais, eu fui entregar a minha oferta ao Senhor. Já estava enfraquecida pela fome e pelo jejum também. Após eu fazer a minha oração, entregando o meu jejum, me sentindo muito fraca, deitei-me em minha cama, adormeci. Após adormecer, tive uma experiência jamais vista. Era tão real que só tive certeza que era uma revelação após eu acordar na minha humilde casinha. Quando adormeci, me vi em uma determinada data do ano de 2030. As pessoas estavam diferentes, usando um tipo de capacete parecendo capacetes de astronautas. Eu apenas, com meu lencinho na cabeça, fiquei impressionada com tudo que via. Tinha um rapaz alto, forte, com uma túnica alva, com o rosto como a luz de uma lâmpada. Estava do meu lado. E eu perguntei a ele quem ele era, e ele me disse que era um dos anjos guardiões do mundo. Ele começou a me responder a respeito do... Fazer uma pausa aqui. Se você tem acompanhado o canal, eu já falei sobre esses anjos guardiães, que são os 7. Miguel, Uriel, Reguel, Gabriel, que estão descritos no livro de Enoque. São esses 7 anjos que estão guardando a estabilidade, que estão guardando o ainda não caótico mundo. Então, a revelação, a experiência que ela teve foi com um desses anjos, que não sei, não lembro agora, não lembro se o anjo chegou a falar o nome dele para ela, mas ao identificar-se como um dos anjos guardiães do mundo, certamente foi um desses 7. Capacetes na cabeça das pessoas. Imagine a bank strong enough to meet your needs, tem que ter um but small enough to comercial. know your name and your goal. Ele me disse, o mundo saiu de um período em que um micro-organismo contagioso, entre 2020 a 2022, tirou a vida de milhares de pessoas. Em 2022, as coisas foram se abrandando e o mundo achou que estava livre. Mas no ano de 2025, surgiu uma variante que em menos de 6 meses ceifou mais de 250 milhões de pessoas. E toda a proteção tem sido em vão. Nem esses capacetes poderão protegê-los. De repente mudou a cena e eu e o anjo guardião estávamos em um supermercado e vi pessoas comprando, mas elas não usavam dinheiro, nem cartão de crédito ou débito. Elas colocavam seus dedos polegares em um visor ao lado do monitor onde aparece o valor da compra. Eu perguntei, cadê o dinheiro? E o anjo me disse, desde 2025 o mundo não usa mais dinheiro em cédulas de papel. Todas as pessoas foram obrigadas a cadastrar seus polegares ou seus rostos em bancos financeiros e organizações públicas. Quando a transição não se concretiza com polegar, os pagamentos ou qualquer transação financeira é feita através do reconhecimento facial. Toda a moeda passou a ser única e digital, para evitar a desvalorização e o enriquecimento desigual. Pausa aqui. O polegar ou então a leitura facial. Muito bem. O que a palavra nos ensina? Que somente poderão comprar, vender, negociar aqueles que aceitarem a marca, né? Que vai ser na mão direita ou então na testa. Ou a marca ou o número do nome da besta, não é mesmo? Ou melhor, uma marca ou o número do seu nome. Pode ser uma coisa ou outra. O polegar da mão direita, né? A pessoa pode, uma vez
sendo implantada na mão direita, que significa obediência, ela não precisa, por exemplo, ter um scanner para passar para ler a marca que lhe foi implantada. Pode fazer com o polegar, por exemplo. Ou atesta escaneamento facial e aí lerá o que está na testa da pessoa. Isso bate com o ensinamento bíblico, com a profecia bíblica. Continuando. O céu estava cinza, parecia nublado. As pessoas andavam como se estivessem com medo de alguma coisa. Às 7 horas da noite, as pessoas já estavam se recolhendo. Eu perguntei, por que essas pessoas estão agindo assim? E o anjo me disse, o mundo, a partir do ano de 2023, passou por um conflito que mobilizou exércitos de todas as nações, Oriente contra o Ocidente. E as palavras do nosso Mestre Jesus no Monte das Oliveiras têm se cumprido dia após dia. Um homem se levantou como embaixador da paz mundial e ele conseguiu fazer proezas que nenhum líder conseguiu em todo o mundo fazer. Ele amenizou a fome na África, todos os conflitos por disputas territoriais foram apaziguados, a tensão entre judeus e muçulmanos foi resolvida, a região leste do Monte de Moriá, em Jerusalém, ficou com os judeus e a região sul para os islâmicos. O terceiro templo foi reconstruído e esse homem foi constituído pelas Nações Unidas e pelo Vaticano como representante geral de toda a humanidade, com sede em Jerusalém. O Papa tem sido conselheiro dele. Eu perguntei, mas o Papa ainda é Francisco? Não, Bergoglio não vive mais. O Papa atual é um homem negro, influente na política mundial. Viu? Bergoglio não vive mais. Não é para exaltar ou exaltação, longe de mim tal coisa, mas vocês que acompanham o canal são testemunhas que aqui constantemente eu tenho falado, baseado naquela coleção de livros, Confissões de um Illuminati, que o Chiquinho não é o último Papa, ele não é o oitavo rei. O oitavo rei é aquele que virá depois dele. Inclusive fizemos um estudo sobre isso, sobre o oitavo rei. E esse Papa virá do continente africano. E esse sim será o último Papa. O Chiquinho ele está fazendo o trabalho de João Batista do lado contrário. Ele está fazendo acordos, estabelecendo o ecumenismo, o Crislã, aqueles 3 templos que serão inaugurados lá nos Emirados Árabes Unidos. Ele está preparando tudo, até com a Igreja Ortodoxa Russa, a Igreja Católica já fez as pazes. E o próximo passo, conforme também já foi anunciado no canal, o Vaticano irá, vamos dizer assim, forçar Israel a aceitar a divisão da terra e a criação do Estado palestino, porque o Vaticano tem alguns artefatos que eram do Segundo Templo, disse até que o Vaticano tem a arca, e o Vaticano fará um acordo, possivelmente um acordo, com a nação ao sul do Líbano, que devolveria esses utensílios do templo em troca da criação do Estado palestino. O terceiro templo será construído, é o desejo de todo judeu, principalmente os sionistas, que esse templo seja construído, porque para lá serão atraídas todas as atenções. Continuando. O líder que foi levantado se mostrou um homem carismático e caridoso durante os 3 anos preditos nas Escrituras. Depois ele passou a usar medidas severas para controle e manipulação das pessoas. Uma das leis para garantir a segurança é que nenhuma pessoa após as 7 horas da noite pode estar na rua. Cada pessoa pode somente comprar e consumir alimentos de acordo com a tabela imposta por ele. Não existe mais carne, só alimentos processados de origem sintética. Famílias só podem consumir 25 quilos de alimentos por mês. Ou seja, isso é o comunismo, pessoal. Não existe mais carne, mas alimentos processados sinteticamente, e as famílias só poderão consumir 25 quilos de alimentos por mês. Isso é o comunismo. É o modelo chinês, conforme diz aquele livro que eu li, o volume 1, Confissões de um Illuminati, que o
tipo de governo que está na China, que está sendo implantado na China, que já foi, melhor dito, implantado na China, é o modelo de governo que será implantado em todo o mundo. Todas as empresas estão sob administração e domínio do governo. O salário é o mesmo para todos. É proibido reclamar. Existem drones em todos os lugares. A vida tem sido controlada através de salas de comando. Todas as ruas têm câmeras e as casas têm câmeras também. E a vida das pessoas não é mais privada. Aí eu perguntei ao anjo: e as igrejas? Ele me respondeu: não existem mais igrejas. Existem o templo central em cada cidade. Esses templos são catedrais católicas que aderiram ao ecumenismo e fazem reuniões chamadas Nova Era. Os prédios das denominações passaram a servir de centros de apoio para o governo mundial. E eu perguntei novamente: e os crentes? Os cristãos verdadeiros se dispersaram e estão cultuando ao Pai Celestial escondidos. E os falsos cristãos receberam o sinal do governo e aderiram à nova religião do líder supremo. Quase toda a humanidade adora o líder. Here's a passive income online Outro business that you haven't heard comercial. of that allows you to be free. Mundial como um Deus. Mas chorando eu disse: Jesus já voltou ou voltará? E o anjo me respondeu: Jesus ainda não veio arrebatar a sua igreja. Resta muito pouco tempo. 2030 é o ano limite para que as taças comecem a ser derramadas sobre a terra, as trombetas sejam tocadas e comece a colheita. Mas eu ainda disse: quem vai escapar de todas essas coisas? O anjo me disse: aqueles que tiverem o selo do Espírito Santo. Esse selo é a conversão das pessoas que realmente se entregaram a Cristo e vivem exclusivamente para Ele. Eu acordei do sono falando uma língua espiritual como nunca havia falado, banhada em lágrimas. Uma coisa eu digo a todos vocês: estou pronta para partir com meu Senhor, porque sei que a sua volta é real e é verdadeira, e que as profecias estão se cumprindo. Que a paz do Senhor Jesus possa repousar na vida de todos os crentes que vivem por Ele e para Ele, até a sua vinda e a sua glória. Amém. Quem tem... Bom, aí está, esse foi o áudio, né? E mais uma vez eu quero agradecer ao Carlos Zeinar, já colocaram aí que ele não é pastor, mas um membro desligado da CCB, não é isso? Mas, anyway, fez um vídeo muito bem feito, e ainda que eu não o conheça, nunca tenha tido um contato com ele, quero agradecer por esse trabalho que ele fez, colocando, ou mandaram para ele já o vídeo, o áudio traduzido, e ele fez então um relato. Bom, o que foi dito aqui, pessoal, bate com o que diz as Escrituras. Eu sei que tem gente que vai dizer que não, que é mais uma profetada e coisa e tal. O que deve servir como parâmetro? Vamos dar tempo ao tempo. Vamos dar tempo ao tempo. Por isso que eu fiz questão de ler essa primeira de Tessalonicenses, que diz que nós devemos provar os espíritos. Ou, como está escrito na versão judaica completa, devemos testar tudo. Então vamos dar tempo ao tempo. Ainda que também está escrito que devemos julgar todas as coisas, né? Porque tem um pessoal que fala: ih, você julga muito, você aponta muito o dedo, mas o apóstolo Paulo fala, está lá no versículo 21, na versão João Ferreira de Almeida: julgai todas as coisas. Gustavo, sim, julgar as coisas, mas não pessoas. Ora, julgar também o que as pessoas dizem. Isso também deve ser posto à prova. A melhor maneira de colocar à prova se essa visão é verdadeira ou não é comparar com o que diz a palavra e dar tempo ao tempo. E falando nisso, na palavra, eu quero aproveitar aqui, vou compartilhar a minha tela com vocês. Como é que eu faço aqui? Aqui, share screen. E vamos ver aqui. Nesse computador aqui ainda é novo, eu não tenho guardado, né? Mas vou colocar aqui, livro de Enoque. Quero mostrar duas coisas para vocês. Eu gosto mais da... Cadê o SlideShare? O SlideShare aqui tem uma versão legal. SlideShare.net.
aqui, livro de Enoque. Já começou esse mouse chinoca aqui. Aí tem que dar essas pancadinhas nele aqui no mousepad, que ele se perde. É chinês, né? Cadê aqui uma versão? Não, terceiro livro de Enoque eu não recomendo, não. Terceiro livro de Enoque é cabalista. Foi escrito por um rabino. Eu vou colocar uma versão do Enoque aqui nesse computador. Poxa, eles tiraram a melhor versão que tinha aqui. Não, isso aqui é para fazer download. Ih, não. Pô, eles tiraram a melhor versão. Aqui, o livro de Enoque é uma armadilha, é uma perigosa armadilha demoníaca. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que critica abertamente, que não é um livro confiável, etc e tal. O primeiro livro eu recomendo. Vamos ver essa cópia aqui mesmo, vou aumentar. Eu gosto uma que os capítulos são... existe uma divisão na metade da página, e aí os capítulos ficam lado a lado. Mas aqui diz o seguinte, olha, por exemplo, o livro de Enoque, já no primeiro capítulo, no primeiro versículo, mostra claramente que a igreja, que somos nós, ficará para, pelo menos, a tribulação. Porque o período de 7 anos, a primeira metade, os 3 anos e meio, é considerado como tribulação. A segunda metade, ou seja, os outros 3 anos e meio, serão dias de juízo, anos de juízo divino. Então diz assim, olha, deixa eu fazer aqui o highlight, é o primeiro versículo, ó, diz assim, as palavras das bênçãos de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais devem existir nos tempos da tribulação. Então, devem existir eleitos e justos no tempo da tribulação. Fazendo o quê? Rejeitando toda iniquidade. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Eu esqueci o... Esqueci de tirar esse... Só um momentinho. Tá tomando conta aí da página. Pronto, agora sim. Voltando novamente. Então, rejeitando toda iniquidade e mundanismo. Então, segundo o livro de Enoque, no primeiro capítulo, primeiro versículo, tem que existir, no tempo da tribulação, está bem claro aí, eleitos e justos, ou seja, aqueles que vivem pela emuná. Vocês sabiam que, por exemplo, nessa versão aqui da Bíblia judaica completa, que é essa que eu tenho aqui, não fala fé? Por exemplo, lá em Hebreus, né, que nos mostra, nos ensina a definição de fé. O que é fé? Fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então, se a gente for lá em Hebreus, deixa eu abrir aqui, eu vou ler para vocês. Porque a palavra que se aproxima de fé no hebraico é emuná. Emuná, a tradução livre da palavra emuná é confiança. Então aqui, Hebreus capítulo 11, na Bíblia judaica completa,
diz assim, eu vou ler aqui para vocês. A confiança é a certeza do que esperamos, convencidos das coisas que não vemos. Foi por meio dela, ou seja, por meio da confiança, que a Escritura atestou o mérito dos antigos. Aí vem, pela confiança entendemos que o universo está aqui. Ó. Deixa eu ver se vai dar para mostrar, porque eu uso esse efeito na câmera, mas está aqui. Ó. A confiança, não fala a fé. E confiança é uma tradução literal da palavra emuná. Apenas um dado, né? Aí lá no versículo 5 diz, pela confiança, Hanoque, que é esse Enoque, foi tirado desta vida sem ver a morte. Ele não foi encontrado porque Elohim o havia levado, porque foi reconhecido, antes de ser levado, como alguém que agradou a Elohim. Sem confiança, é impossível agradar a Elohim, porque quem se aproxima dele deve confiar em sua existência e no fato de ele se tornar recompensador de quem o procura. Interessante, né? Não cita a palavra fé. A versão João Ferreira de Almeida e as outras versões mencionam pela fé, cremos que o mundo foi feito assim, 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 pela fé, Enoque foi trasladado, aqui usa o termo confiança. Então, aqui no primeiro capítulo de Enoque diz, as palavras das bênçãos de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais devem existir nos tempos da tribulação, rejeitando toda iniquidade e mundanismo. Então, esses que irão rejeitar toda iniquidade e mundanismo, que muito bem podem ser nós, não descarto a possibilidade, seremos perseguidos, seremos tratados como inimigos do Estado, pessoas intolerantes, racistas, xenófobos, e por isso nos levarão a sinagogas, diante a juízes, etc., se a igreja for passar pela tribulação, conforme o livro de Enoque está mostrando aí. Já no capítulo 15, aproveitando que eu estou aqui no livro de Enoque, no capítulo 15, aí no capítulos 6, 7 e 8, mostra como, por exemplo, vou ler aqui rapidamente para vocês, está aqui. E aconteceu depois, capítulo 7, deixa eu aumentar mais um pouquinho a letra. Cadê aqui? Aí, bonitão. Isso, 200%. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias. Nasceram-lhe filhas elegantes e belas. Já o livro do Targum de Jerusalém, que inclusive eu mandei para o Akira do Nada, e também já mostrei aqui, diz que as mulheres naquele tempo eram bonitas, cuidavam bem do cabelo e se vestiam sensualmente e que andavam mostrando as carnes. Não há nada novo debaixo do sol, não é mesmo? Aí diz assim, versículo 2, e quando os anjos, os filhos dos céus, não os filhos ou a descendência de Sete, mas os Binei Elohim. Então, quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros, vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens e geremos filhos. Aí tem umas notas aqui. No texto aramaico lê-se sentinelas. Então seu líder Samiasa disse-lhes, eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento e que só eu sofrerei por tão grave crime. O livro de Jubileus diz que esses anjos foram enviados pelo Altíssimo para fazerem justiça na terra, ou para ensinar os homens a justiça. Chegando lá no Monte Hermon, eles fizeram um pacto. Eu considero o Monte Hermon um grande portal,
Não é à toa que a ONU tem uma base militar lá. E tanto a longitude quanto a latitude do Monte Hermon, que dá para ver Israel, Líbano e a Síria, está lá, 33 graus. Não existem coincidências. Então, eles, quando fizeram esse pacto no Monte Hermon, eles estavam decididos a desobedecer ao Eterno e causar o que hoje nós conhecemos como hibridização. Os Néfilim são híbridos. Aí diz, Samiasa estava com medo, né? E ele diz no versículo 4, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Quer dizer, eles estavam conscientes de que o que eles estavam prestes a fazer seria o quê? Um crime contra a humanidade. Mas eles responderam-lhe e disseram, nós todos juramos. Como que eles? Não, Samiasa, a gente está junto. Né? A gente está junto nessa. Ninguém larga a mão de ninguém, ninguém larga a asa de ninguém, um anjo com outro anjo, a gente está junto. E aí diz, e amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executamos nosso empreendimento projetado. Então já foi algo pensado anteriormente. Então eles juraram todos juntos e todos se amarraram ou uniram por mútuo juramento. Todo o seu número era 200, os quais descendiam de Ardes, o qual é o topo do Monte Hermon. Aí aqui diz, anota, né? De Ardes, vamos lá, Chinoca, funciona aí. De Ardes ou nos dias de Jaret. Aquele monte foi chamado Armon, porque eles tinham jurado sobre ele, e amarraram-se por mútuo juramento. Aqui, Monte Armon ou Monte Hermon deriva seu nome do hebreu Erem, que significa uma maldição. Forte, né? Aí vem os nomes. Estes são os nomes de seus chefes. Samiasa, que era o seu líder, Uracá, Barameel, Aquibeel, Tamiel e por aí vai, né? Aí diz, então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. Inclusive, até ontem, na live com o professor Eduardo, uma pessoa disse assim, se Nimrod era um Néfilim, então como é que ele nasceu de uma mulher, de um ser humano? Olha aí a resposta. Os anjos assumiram forma humana, que existem anjos que têm essa capacidade, e certamente eram homens atraentes, coabitaram com as mulheres que já andavam mostrando as carnes, né? Tipo Pombagira Anitta, Pombagira Jojo Todinho, e geraram gigantes. Aí vem uma nota aqui que diz, o texto grego varia consideravelmente do etíope aqui. Um manuscrito grego acrescenta esta seção, e elas, as mulheres, geraram a eles, ou seja, os sentinelas, 3 raças, os grandes gigantes. Os gigantes trouxeram, alguns dizem, mataram os Nafelim, e os Nafelim trouxeram ou mataram os Eliod, e eles sobreviveram, crescendo em poder de acordo com a sua grandeza. Veja o registro no livro dos Jubileus, que também já foi mencionado aqui. Aí diz, cuja estatura era de 300 cúbitos. E na versão que eu tenho, fala que um cúbito era mais ou menos 50 centímetros. Então, 300 cúbitos daria entre 13,5 metros e 15 metros de altura. Quem é que dá para alimentar uma entidade desse tamanho? Não dá, né? Aí diz, cuja estatura era de 300 cúbitos. Eles devoravam tudo o que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los. Então, o que eles fizeram? Então, eles voltaram-se contra os homens, ou seja, tornaram-se o quê? Canibais.
E isso vai acontecer nos últimos dias. Porque esses nefilins, não os 200 estão presos, eles não virão. Mas a herança, a semente deles, voltará e irão perseguir os de sangue puro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Com relação a ter o sangue puro, aqueles que ainda não receberam o sistema operacional, o beijo da menina veneno. E aqueles que também aceitaram ao Messias como seu único e suficiente Salvador. Aí diz: então eles voltaram-se contra homens a fim de devorá-los, e começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes, para comer sua carne, um depois do outro, e para beber seu sangue. Vampirismo. Daí vem esses endemoniados que estressam crianças para que a criança, com fome, com medo, comece a lançar adrenocromo na corrente sanguínea, e aí eles sacrificam as crianças e bebem o sangue das crianças. De onde vem isso? Daí, pessoal. Vem daí. Está bem claro. Aí aqui a nota diz: sua carne um depois do outro, ou de uma outra carne. R.H. Charles nota que esta frase pode referir-se à destruição de uma classe de gigantes por outra. E aí diz: então a terra reprovou os injustos. Eles foram reprovados. Aí vem, além disso, Azaziel ensinou os homens a fazer espadas, instrumentos de guerra, né? Espadas, facas, escudos, armaduras ou peitorais. A fabricação de espelhos, a manufatura de braceletes e ornamentos, então por aí vai, né? Aqui vem, capítulo 9. Então Miguel e Gabriel, Radael, Surial e Uriel olharam abaixo desde os céus e viram a quantidade de sangue que era derramada na terra e toda a iniquidade que era praticada sobre ela. E disseram um ao outro: esta é a voz de seus clamores. Aí lá no capítulo 15 do livro de Enoque, diz assim, olha, Enoque revela quem são os alienígenas que o pessoal anda chamando de parceiro, tendo curso, aprendendo, sendo treinado. Está sendo treinado por demônios. E quem é treinado por demônio, endemoniado fica, ou endemoniado é. Simples assim, não tem outro termo, não dá para passar pano nisso não, pessoal. Quem é treinado por demônio, endemoniado é. Então aqui no capítulo 15, diz assim: então, dirigindo-se para mim, ele falou e disse: ouve, não se atemorize, justo Enoque, tu, escriba da retidão, aproxima-te para cá e ouve a minha voz. Vai, dize às sentinelas do céu, a quem te enviei para rogar por eles. Tu deves rogar pelos homens, e não os homens por ti. Portanto, deves abandonar o sublime e santo céu, o qual permanece para sempre. Deitastes com mulheres, vos corrompestes com as filhas dos homens. Tomastes para ti esposas, agistes igual aos filhos da terra, e gerastes uma ímpia descendência. Aí vem, uma ímpia descendência. Qual o significado? Literalmente, gigantes. Sois espirituais, santos e possuidores de uma vida que é eterna. Então, esses 200, eles possuíam uma vida que é eterna, mas pelo pecado que eles cometeram, conscientemente, conforme nós vimos, eles então colheram o fruto desse pecado. Aí diz: vos contaminastes com mulheres, procriastes em sangue carnal, cobiçastes o sangue de homens, vampirismo, adrenocromo, por aí vai. E fizestes como aqueles que são carne e sangue fazem. Estes, contudo, morrem e perecem. Portanto, de agora em diante, eu dou-vos esposas,
para que possais coabitar com elas, para que filhos nasçam delas, e que isto seja negociado sobre a terra. Mas, desde o princípio, fostes feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna, e não sujeito à morte para sempre. Portanto, eu não fiz esposas para vós, porque, sendo espirituais, vossa habitação está no céu. Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos. Olha Enoque revelando quem são os demônios, quem são os parceiros do sistema Dáquila, o Etebilu e por aí vai. Quem são as 49 raças que eles cultuam? São demônios. Vou repetir. Agora, capítulo 15, versículo 8 do livro de Enoque. Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima. Dos santos sentinelas foi seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. Então, quem o pessoal lá do Dáquila está sendo treinado e vendo o Etebilu com várias faces diferentes, as 49 raças humanas, os zigurates que eles construíram, as pirâmides que eles construíram, as casas em formas geométricas, são maus espíritos, são demônios. Fuja disso! Fuja disso! A própria palavra diz, nós vimos lá no livro de Tessalonicenses, que devemos fugir da aparência do mal. Fujam disso. É engano. E o Chiquinho está doido para batizar um desses daí. Eles são maus espíritos. E de espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestriais, os quais são nascidos na terra. Os espíritos dos gigantes serão semelhantes às nuvens, os quais oprimem, corrompem, caem, contendem e confundem sobre a terra. Aí vem aqui, a palavra grega para nuvem, aqui, nefelas, pode ocultar a mais antiga leitura, Napheleim ou Nephilim. Eles, ou seja, esses maus espíritos, causarão lamentação. Nenhuma comida eles comerão. E terão sede. Sede de quê? Sede de vingança, sede de sangue. Eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois eles virão, ou seja, agora eles estão escondidos e não se levantam, como está escrito aí, contra os filhos dos homens e contra as mulheres. Mas nos últimos tempos, quando Apolião descer, abrir o abismo, aí diz, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição. Eles virão contra o dia da matança e da destruição. Está bem claro, não está? Está claríssimo. Deixa eu ver se eu lembro aqui agora o capítulo que fala dos 7 anjos que protegem o mundo. Não sei se é 19 ou 20, eu não lembro agora de cabeça. Ah, tá aqui. Aqui, ó. Olha só. Capítulo 20. Estes são os nomes dos anjos sentinelas. Uriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o clamor e o terror. Rafael, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos homens. Raguel, um dos santos anjos, o qual inflige punição ao mundo e às luminárias. Quer dizer, ao mundo e aos poderes cósmicos. Miguel, um dos santos anjos, o qual, presidindo sobre a virtude humana, comanda as ações. Saraquiel,
um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. Gabriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre Ixat, sobre o paraíso e sobre o querubim. Aí vem aqui, Ixat significa serpentes. Deixa eu pegar aqui o Sefer, porque isso daqui é muito interessante. Tá aqui, ó, aquela Sefer que eu comprei, né? E aqui vem a versão é a King James Apócrifa de 1611. E eu vou colocar aqui no livro de Enoque. Não tem em português. Tem aqui, ó, o livro de Jasher ou Jassar, o livro dos justos. Tá aqui, ó. Tem em espanhol e inglês. Infelizmente não tem em português. Tá aqui, Hanok. Agora deixa eu procurar o capítulo aqui. Tá aqui. Capítulo 20 do livro de Enoque, ou Hanok. These are the names of the angels who watch. Ou seja, estes são os nomes dos anjos que observam ou que velam, né? Uriel, um dos santos anjos, o qual está sobre o clamor e o terror. Então, a tradução está correta. Rafael, um dos santos anjos que cuidam, que está sobre o Ruachoth dos homens. Acho que é espíritos, né? Sim, espírito dos homens. Então, está correta a tradução aí. Versículo 4. Reguel, um dos santos anjos que inflige punição sobre o mundo e as luminárias. Também está correto. Versículo 5. Micael, um dos santos anjos que está sobre a virtude da humanidade e comanda as nações. Olha, Micael, hein? Que é o Miguel, para a gente no português. Ele comanda as nações. E olha que foi ele ou foi Gabriel que desceu para falar com Daniel? Foi Miguel ou foi Gabriel? Me corrijam aí, por favor. Que desceu para revelar a Daniel a interpretação e selar o livro. Não lembro aqui agora. Versículo 6. Saraquiel, um dos santos anjos, o qual está sobre os espíritos das crianças dos homens, ou os filhos dos homens, que transgridem. Número 7. Gariviel, que é Gabriel, né? Um dos santos anjos que está sobre as serpentes, sobre o paraíso e sobre os querubins. Então, lembram do culto da serpente? Que já foi mostrado aqui, inclusive que eu falei até do pastor que foi lá no canal do Rafael Bittencourt e explicando sobre a Shemitah, que esse, segundo o calendário judaico, é um ano de Shemitah, e ele falou da profecia, né? Do Gaon de Vilna. Quando virem a Rússia invadir a Crimeia, então a volta do Messias está próxima. E quando a Rússia marchar em direção a Constantinopla, que é Istambul, então coloque a sua roupa do Shabat, porque a volta do Messias é iminente. Muito bem, mas quem fez essa profecia é o Gaon de Vilna, foi o Gaon de Vilna, que, como já mostrei N vezes, está aqui o livro dele. Ele é cabalista satanista, está aqui, olha. No Messias, os dois tipos de Messias, filho de Davi, e o Messias, filho de José, o Metatron e o culto da sagrada serpente. Então não dá para confiar numa profecia dessas. Então vejam, para mim, Gustavo, depois que eu tive contato com o livro de Enoque, eu passei a entender muito mais coisas ainda que a Bíblia não entra em detalhes. Eu recomendo a leitura do primeiro livro de Enoque.
O terceiro é altamente cabalista, o segundo tem algumas heresias, não li todo ainda, mas a parte que eu li tem algumas heresias. Recomendo também a leitura do livro dos Jubileus e o livro dos Justos, que ontem até foi comentado na live com o professor Eduardo Jimenez. Bom, pessoal, então era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu confesso que fiquei impactado com a visão que foi dada a essa senhora, principalmente que ela conversou com um desses anjos protetores. São 7 que cuidam, e Miguel, ele domina sobre as nações. Olha, é uma briga de foice, mano. A briga de foice. E vocês lembram de um vídeo que eu coloquei, agora vai ser difícil encontrar aqui, sobre áudios que são ouvidos nos céus em diferentes partes do mundo? Alguns falam, é o domo que está rachando, é o plasma, etc. e tal. Eu acredito que esses áudios são de batalhas angelicais, pessoal, que são travadas. O capeta, ele está no segundo céu, né? E o trono do Todo-Poderoso está no terceiro. Então, eu acredito que são batalhas espirituais que são travadas, porque o tempo está chegando, falta muito pouco mesmo, e conforme foi lido logo no início dessa transmissão aqui, o Salmo 139, antes da gente existir, pessoal, isso é muito forte, isso é tremendo. Antes da gente existir, antes da gente vir a este mundo, todos os nossos dias já estavam diante do Salvador. Já estavam diante dele. Isso é muito forte. Deixa eu ver aqui alguns comentários rapidamente. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Nosso querido Márcio Machado, acredito que a busca e o desprendimento é o que faz estarmos mais próximos da verdade. Esta realidade é cheia de arapucas. Vigiai. A Samantha Santos, pois é, Marisa, eles vivem sempre atuando. Está conversando com alguém, né? Jairo Ramos, um forte abraço, meu querido. Colocou aí sim. Simone Domingos, aqui no Sul, tudo liberado e sem a focinheira. Marisa dos Santos Paulinos, Samantha Santos, te digo, trabalho com esse povo de artistas, eles são estranhos. Está aqui. Mais uma pessoa aqui. O Criatório Laço do Passarinheiro. O engraçado, Gustavo, é que em 2000 esses falsos profetas não profetizaram que em 2019 a 2022 as pessoas usariam máscara. A Bíblia já diz bem claro que o último profeta foi João Batista e ponto. Vamos ver mais aqui, mais alguns comentários. Olha, esse eu tenho que trocar, pessoal, esse troço aqui. Agora sim. Renan Godoy, tudo bom, meu querido? Já nasceu o herdeiro? Gustavo, o engano virá e a maioria das pessoas que hoje estão contra a elite irão amar o engano. Eu também estou de acordo. Conforme ela até foi falado aí no áudio, né? Que os verdadeiros cristãos estarão escondidos e os falsos atenderão ao apelo do governo e se unirão à religião oficial. Flávia Zanzini, tudo bom, minha querida? Existem muitos aqui a serviço do maligno e geralmente usam pessoas que conseguem arrebanhar muita gente. Correto. Tá aqui Sherry Nakamura. Miguel ficou pelejando, pois é guerreiro, e Gabriel trouxe a informação, pois é mensageiro. Então foi isso, né? Muito obrigado. Então foi Miguel que pelejou contra o principado, né, da Pérsia, e depois viria o principado da Grécia, e Gabriel que levou a mensagem. Muito obrigado. Canal Território Impuro, aqui em São Paulo também. Otávio Augusto, Kátia Cardoso, o canal do Twitch 4SA Flórida existe ainda? Não encontro mais. Não existe, foi banido.
Tá? A gente está com esse novo aqui, Projeto Ezequiel 33. Pelo Twitch, FSP77. Pelo jeito, liberaram geral. Afinal, já deram os beijos suficientes para a população. Ah, sem sombra de dúvida. Meu grande amigo aí, ex-levita irado. Boa tarde, meu querido. Maria AP Lopes, Flávia Zanzini, boa tarde, irmã. Temos que vigiar e orar sem cessar e, se possível, jejuemos. Correto. Aqui o Kleber Teodoro Matos. Boa tarde, Gustavo, que Deus te abençoe. Como faço para adquirir a Bíblia Sefer? Olha, eu adquiri pelo site deles. Não tem em português, somente em inglês e em espanhol, e não é barato, não. São $95. Fábio Lima, tudo bom, meu irmão? Aqui em São Paulo, capital, Carnaçatã, em abril. Berta Lamarque, boa tarde, Gustavo, obrigado por todas as informações passadas. De nada, minha amiga. Nossa amiga também, arroz de festa Nanix. Samanta, eu também, a mim nunca enganou. Um dia falei na live que ele incentivava o consumo. Ele leu e foi irônico na resposta. Bom, estão conversando sobre alguém aí, né? Minha amiga Lucy Cookie Rod, o que eles queriam era manipular a todos e beijar o máximo de pessoas possíveis. Quem foi forte não se deixou beijar, mas os fracos não conseguiram fugir dela. Agora liberou geral. Agora tá tudo liberado, né? Nossa amiga aí da voz linda, Kátia Cardoso, Marisa dos Santos Paulino. Os verdadeiros cristãos dão testemunho com a sua vida, isso mesmo. Olha aqui, ó, me convidando. Alexandre Marques, tudo bom, meu querido? E as princesas, dando muito trabalho? Oi, Gu, bora comer uma feijuca aqui. Rapaz, esse calor aí no Rio, comer feijoada. Olha, depois vai dar um gás tremendo, né? E a esposa que sofre. Esse daqui eu já li. Otávio Augusto. Essa live vai ficar disponível? Cheguei aqui agora. Vai sim, meu querido. Vai ficar sim. Disponível aí. Acho que tem mais aqui um vídeo que eu separei aqui para apresentar. Tá aqui. Dom Costello. Você viu que o esperma está sendo cotado como ações e dizem ser a próxima criptomoeda? Rapaz, eu vi alguma coisa sobre isso, sim. E o esperma do pessoal que não se deixou beijar está valendo uma grana. Gleide Arraes, Gustavo, o Criador te compense por nos apresentar no tamanho. Ele já chega já se apresentando para todo mundo. Ó, vocês já sabem quem está aqui, né? Ele já chega marcando presença. Ah, ele foi na rua? Tá gritando com ele aí porque ele tava fazendo arte aí? Pisando no xixi. No xixi não, pisando no cloro. Ele já chega agitando tudo, foi na rua, por isso que tá assim cansado. Ele não gosta de ser, é o único cachorro que eu conheço que não gosta de ir na rua, não. E quando a gente ia aqui, não faltam áreas para passear. A gente vai com ele sobe ali um montinho que tem ali, faz 1 e o 2 rapidinho e já quer voltar, né? Ele gosta de ficar no ar-condicionado sem vergonha. É o socialista de iPhone. Não, já estou terminando. Leide Lene Coelho. Boa tarde a todos. Estou acompanhando quietinha hoje desde o começo, com os meus afazeres. Grande abraço. Acho que tem mais um vídeo aqui, pessoal. Um grande abraço para você também, Leide Lene Coelho. Deixa eu ver, eu separei alguma coisa aqui. Ah, não. Foi um louvor que já foi tocado. Bom, então eu vou ficando por aqui, meus amigos. Eu tinha falado que não iria fazer transmissão hoje, né? Mas eu não poderia deixar passar a oportunidade também para dar a minha opinião sobre essa visão. E eu afirmo para vocês que sim, eu acredito. E vamos dar tempo ao tempo, tá bom? Amanhã sim teremos a continuação daquele tema, né? O eixo zio-anglo-americano e o culto presidencial da Cabala, parte 2. Teremos
a continuação daquela live. E eu desejo a todos um feliz sábado, né? Um almoço gostosíssimo. E depois, né, quem é de cama vai dar aquela cabeçada, quem é de rede vai para a rede, quem gosta de deitar no chão mesmo, no sofá, deixa o sofá te abraçar, descanse bastante, você merece, e curta a família, tá bom? Um ósculo santo a todos, may Yeshua bless each one of you, I'll see you tomorrow, tchau, boa tarde.